sexto episódio do podcast Sequência, um podcast sobre histórias em quadrinhos a partir da perspectiva de autores. Eu sou a Love Love 6 e apresento esse podcast com Lucas Guerri. E aí, galera? A música tema do nosso podcast se chama Amazonas e foi cedida pelo Esteves, da Chupamanga Records, e você encontra os links para os nossos sites e redes sociais na descrição desse episódio, na plataforma da qual você está ouvindo ele. Tanto os links para os apresentadores quanto para os colaboradores. Compartilhem com os amigos, mostrem para quem curtir e comentem também os episódios. É isso aí, gente. Esse então é o nosso sexto episódio. A gente vai falar no tema específico de eventos, tipo feiras e festivais que tem uma relação com quadrinhos, né? Então, assim, o meu ponto de partida é esse, né? Que a situação atual do Brasil e do mundo causou com que esse ano fosse o ano sem eventos, né? Não aconteceram essas oportunidades aí para os eventos presenciais, todos tiveram que ser cancelados ou adiados ou transformados em versões digitais, né, virtuais. E essa foi uma transformação que ninguém tinha muito preparado, né, que meio que a gente ainda não inventou uma forma de lidar com ela, né. E a verdade é que os eventos e feiras, especificamente para mim, como um autor independente que se autopublica e tal, fez muita falta, assim. Ultimamente eram o meu principal foco de venda e distribuição dos meus livros, né? Que normalmente eram pelo menos aí umas 10 feiras, mais ou menos, entre feiras nacionais e feiras locais. Especialmente desde 2013, com o surgimento da Feira Plana, né, que também instigou e motivou muitas outras pessoas em outros estados a produzirem feiras nesse formato que privilegia publicações independentes e autorais, a gente podia fazer um roteiro anual. Então, nos últimos anos era muito comum, por exemplo, todo mês dava para viajar para algum estado, alguma cidade, para você vender seus livros. Teve alguns períodos nos últimos anos que, para mim, por exemplo, todo final de semana eu estava numa feira. Uhum. Algumas específicas para histórias em quadrinhos, outras feiras que a gente chama de feira mix, que às vezes combinam vários tipos de produtos artesanais, além das publicações. Cons também, né, que são essas convenções. Nós mesmos, eu e o Lucas, também com o Heron Prado nesse ano, a gente tinha o plano de continuar organizando a Feira Dente, né, que acontece desde 2015, e esse ano, por causa da Covid, a gente decidiu não fazer a feira, evitar fazer a feira para não acontecer aglomerações, né, pela segurança de todo mundo. E a gente decidiu também não fazer uma versão virtual da feira, que é uma estratégia que muitos produtores estão tentando desenvolver. Essa versão online, né, dos eventos aí, né, a versão digital ou virtual, foi uma saída aí, né, que veio muito assim dessa intenção de não deixar passar em branco, né, não deixar o ano passar vazio aí de um acontecimento, manter o fluxo aí. Então, nesse sentido, acho que é importante. Acho que é importante mencionar assim que a gente fala muito das feiras, né? Mas quando a gente fala eventos é também para incluir esses outros aspectos, né? Quero dizer, a feira tinha lá e era realmente muito importante esse aspecto da feira, objetivamente público, chegando lá e comprando as suas publicações. Mas a verdade também é que, por exemplo, tem uma parte desse público que às vezes, inclusive pessoas que não necessariamente compram o seu trabalho, mas que vão lá e conhecem, pegam um cartãozinho, depois voltam e vão no site. Tem também esse contato presencial entre os autores e né, o rolê dos quadrinhos e tal, que também tem um fator importante aí da socialização. E também tinha esse outro aspecto que eram as atividades, tipo oficinas, palestras, debates, rodas de conversa, rodadas de negócios, enfim, existiam inúmeras atividades associadas a tipos diferentes de eventos e que eram todas coisas importantes, né, que aconteciam. E uma das minhas conclusões, assim, dessas empreitadas digitais, assim, eu fico muito com a sensação que é a mesma coisa que eu penso, assim, que é a balada online, que é tipo assim, é uma coisa legal, pode ser divertido, mas não é uma balada. Quero dizer, a feira virtual também me parece que pode ser uma coisa, mas não é uma feira, né? Não substitui, não é a mesma coisa, só que na internet. Outro aspecto importante que eu acho que vale a pena lembrar das feiras é que, como a gente tinha muitas feiras e algumas de alcance nacional, como se formava um grande roteiro de feiras, os autores se sentiam muito incentivados a publicar seus trabalhos de acordo com a incidência das feiras. E com certeza 2020
2020, por causa da pandemia e a falta de feiras, abateu muito essa motivação dos autores de publicarem novos livros, né? Não publicar apenas novos livros no formato impresso, mas às vezes começar novos projetos também. Eu mesma, em 2020, não apenas por causa da falta de feiras, né, mas por causa de todas as outras questões do Covid, não comecei nenhum projeto novo e nem pensei em publicar zine ou um livro impresso, porque não tem local de distribuição e as feiras para o publicador independente eram o principal ponto de distribuição. Originalmente eu planejava muito em função do FIC, né? O FIC é um evento que foi muito importante, assim, que é muito importante no Brasil e na minha história específica, né? O FIC é um evento que tem esse formato de bienal, né? De ser de 2 em 2 anos. Desde 2009, né? Eu estou participando, assim, então foram muitas edições e sempre era uma feira importante, um espaço de socialização importante. Na última edição eu participei de um debate, de uma mesa e tal, foi legal. O FIC tem essa proposta desse modelo festival, né? Evento gratuito, com muitas atividades paralelas. E eles fizeram essa versão online, né? Não assisti super toda a programação não, mas vi algumas coisas e até acho que tinha coisas interessantes, mas a verdade é isso, é que virou só pra galera não esquecer do FIC, quero dizer, porque todas as coisas, o grande evento, o grande encontro, as grandes vendas, nada disso foi suprido por essa versão digital, né? E nesse sentido, acho importante, assim, que é manter os projetos, manter o fluxo, manter a atenção, né? Mas é isso, acho que a gente ainda precisa tanto usar melhor esse modelo online para esse esquema da nossa distribuição, quanto entender e poder planejar em algum momento, né, como é que vai ser a retomada das feiras, porque eu acho também que vai ter um dano aí, né, que muitas feiras não serão retomadas pós-pandemia, que mesmo depois de tudo, até a galera ficar à vontade para ir num evento, tipo esses mega eventos, esse tipo de contexto ainda não estou visualizando, assim, quando é que vai ser possível. Tenho sérias dúvidas de se, por exemplo, no final do ano ou no começo do ano que vem, alguém resolver tentar fazer a feira presencial, se eu participaria. Não importa nem muito o tamanho da feira, assim, mas eu não acho que é seguro ainda. Mas pelo que a gente tem visto no Brasil, as pessoas estão meio que nem aí, cada vez mais. Então, em termos de público, eu não sei, assim, se as feiras ficariam vazias. Mas é justamente essa a minha preocupação como vendedora, né? Eu sempre falo, inclusive, assim, quando eu retomo assim, essa minha história da publicação dos quadrinhos e tal, desde a samba, lá em 2008. Lá em 2008 não tinha esse circuito de eventos, sabe? Era muito pequeno, assim, limitado. Essa coisa foi se consolidando ali né, até aquela época ali, 2013, que foi que você mesmo falou, né, com a Feira Plana, acho que ali consolidou-se um circuito mais ou menos ali, entre 2013 e 2015. Quero dizer, é um estímulo, né? Mesmo que para os autores, assim, talvez não necessariamente tenha crescido tanto o público, mas com certeza cresceu o número de autores convites a publicar, né? Pô, vai ter uma feira, então eu vou fazer um zine para isso. Você falou uma coisa que me lembrou, por exemplo, coisas que a gente aprendeu participando de todas essas feiras nos últimos anos, né? A quantidade do público, ela não crescia na mesma proporção que a quantidade de autores e publicadores independentes. Essa é uma coisa que a gente viu acontecer no FIC muito explicitamente, né? Que lá em 2013, 2015 era um número bem menor de autores, tinha inclusive mais estandes compartilhados entre autores do que mesas individuais, e em 2018 foi uma profusão de autores com mesas individuais muito massa, assim. Então, o crescimento de pessoas interessadas em se publicar independentemente e de serem autores de quadrinhos cresceu muito. E o público, tanto por causa da crise da leitura no Brasil, questões culturais nesse sentido e também econômicas, ele cresce mais devagar. E uma coisa que a gente aprendeu é que feiras muito grandes tendem a diluir mais a grana entre os autores, por exemplo. Eu lembro que quando a gente sacou isso, foi muito importante, especialmente porque a gente organizava a Feira Dente, e aí a gente percebeu que não valia a pena ampliar a Dente com muitos autores, porque individualmente esses autores acabariam fazendo menos grana. Então, essa é uma coisa interessante para os produtores de feira manterem em mente. Tem um momento em que a coisa
fica grande demais também, que daí também perde um pouco o sentido, assim, né? Quero dizer, quando o evento fica completamente, quando vira uma outra coisa, assim, né? O FIC ainda é um festival de quadrinhos, ainda tem esse esforço, esse foco nos quadrinhos, né? Mas esses eventos mais, tipo, mega, com e tal, que daí vira um foco em outra coisa, às vezes até um público que nem sabe direito o que é quadrinhos, o que é quadrinhos independentes, a galera que tem uma mentalidade ainda do quadrinhos é o que é o Batman, sei lá. Acho que então a gente pode falar especificamente de perfis de feiras, né? Perceber a diferença entre essas feiras no sentido de ter um perfil de público específico e também um conteúdo que é diverso, assim, de uma para outra. A gente tem feiras específicas de quadrinhos, como no caso do FIC, e a gente tem as cons. As cons são essas convenções, né? Elas têm um tom mais generalista, assim, de conteúdo, apesar de uma ou outra na sua divulgação privilegiar o conteúdo de quadrinhos, na prática a gente vê coisas diferentes acontecendo. O com virou esse termo, assim, né? Mas varia bastante. Assim, se você pegar uma CCXP, que é mega, stand do Netflix, né? Tipo assim, é outro grau ali, né? Outro nível de importância, muito mais voltado para cinema e TV, por exemplo. Que já é diferente. A Perifacon já tem essa proposta de levar esse modelo mais com para a periferia, levar os autores da periferia e tal, O né? que que significa o modelo mais com, né? Eu fico pensando assim, o que que instiga os produtores a botar esse sufixo com no nome da feira? Eu acho que tem muito a ver com captar um público no sentido comercial mesmo, assim. Quando eu ouço uma feira que tem o nome de com, eu meio que já entendo que vai ser uma coisa mais generalizada, um consumo menos voltado para essa reflexão do autor. Tipo assim, um dos motivos pelo qual eu amo o FIC é que apesar de ser um mega evento, o público ele tem uma noção de que ele está consumindo muita produção autoral. E o público ele tem uma disposição maior em conhecer o autor realmente, trocar uma ideia, conhecer novas coisas, inclusive, que é muito importante. Então, acho que o FIC ele consegue desenvolver essa relação de consumo entre público, os livros e entre público e autor, que eu acho que é muito saudável e que valoriza muito o trabalho autoral. Já nas cons, eu sinto que é um pouco menos. O público ele tem uma relação com o consumo menos crítica e reflexiva e que a galera vai, às vezes, muito na função de gastar uma grana em qualquer coisa com que eu possa ter uma relação afetiva imediata. E eu sei porque eu também já fui público antes de ser autora, né? E para os autores, eu sinto que vira, que tem um peso também, sabe? Eu acho, tipo assim, acho que querendo ou não, o tipo de evento e a oportunidade, pô, a venda ali é uma das formas que você está viabilizando aquele trabalho, né? E aí, onde que você vai vender, o que você vai vender, o que vende melhor, reforça toda aquela coisa que eu sempre repito, né? Que é tipo, que é importante ter várias formas de viabilização, né? Porque é isso, daí é um evento que tá aí, vai vender, e aí eu quero vender coisas. E aí, por exemplo, tira esse foco de um trabalho de autor, do quadrinho, né? Da história em quadrinhos, pô, porque uma história em quadrinhos é um trabalho complexo, que leva tempo, né? E que você tem que dedicar um tempo ali, uma energia, um investimento real. Mas às vezes, nesse tipo de evento, e não só nesse tipo de evento, em todos os tipos de evento, eu acho que isso é uma coisa, assim, mas nesses ambientes às vezes fica mais exacerbado, né? Que é tipo esse lance dos produtos, né? E daí tem uma hora que a coisa perde o foco, né? Que de repente é mais sobre o bottom e o print de meme, essas coisas, o imã de geladeira, pô, tudo bem vender imã de geladeira, né? Acho que não tem nenhuma questão, mas o negócio é que tira o foco dos quadrinhos, que são enfim, que são uma coisa diferente, né? E que no caso a gente, como autores de quadrinhos e tal, a gente espera ter um foco aí nos quadrinhos, né? E aí esses eventos que teriam essa oportunidade de trazer uma atenção maior para essa parada, às vezes ficam muito perdidos nesse lugar do tá vendo, meu Deus, vender milhões de cópias dessa coisa, né? Até meio refletido assim, né? Hoje em dia, né, a gente fica imprimindo coisa só para vender. Como assim? Que relação é essa, né? Que nível de responsabilidade é esse também, né? Tipo, que vale a pena imprimir em 2020, vender, por quê, né? Acho que tem várias questões envolvidas assim nisso, né? Acho que tanto para os produtores quanto para os vendedores, que aí eu nem vou igualar exatamente a autores assim,
mas os vendedores e os produtores, em geral, eu acredito que têm uma noção um pouco lúcida e crítica a respeito de que tipo de cultura mesmo, que tipo de relação com o consumo a gente incentiva quando a gente está fazendo as feiras e vendendo nossas paradas nas feiras. Então, na Feira Dente, no contexto da Feira Dente, por exemplo, às vezes surgia esse tema do fanart. Então, nenhuma questão com fanart é massa e tal, mas a comercialização de fanart, para mim, pessoalmente, é uma questão real e prejudicial no contexto de feiras de publicação, especialmente de quadrinhos autorais. Às vezes a gente até discutia, né? E eu, às vezes, meio que brincando, mas nem tanto, eu falava de vamos proibir o fanart na feira e agora é só conteúdo autoral. Porque tem várias questões aí, né? Tem a questão da competitividade entre os produtos, que nesse contexto de um consumo menos reflexivo por parte do público, o público vai preferir comprar uma parada que eles já conhecem, com que ele já tem uma relação afetiva, do que ir na banquinha desconhecida com um produto que pode até ser massa, mas menos disposição de conhecer. E dependendo do perfil da feira, essa disposição é igual a zero, às vezes, de conhecer novas coisas autorais, né? Tem um pouco da própria responsabilidade do público, né, de cada indivíduo, tal, ter uma noção a respeito de como se relaciona com o consumo. E eu faço essa analogia muito com conteúdo autoral nos quadrinhos também. Para mim é meio que a mesma coisa. Quando a gente escolhe priorizar o conteúdo autoral, não dá simplesmente para botar um mini mercado de alguma grande marca de supermercado do lado de uma quitandinha, sabe? A maior parte do público não está nem aí para essas questões e é mais responsabilidade, sim, dos produtores pensarem no tipo de perfil de feira e que tipo de consumo eles vão incentivar, qual é a relação público, consumo e conteúdo autoral, assim. Acho que tem várias questões importantes aí. Acho que esse lance do consumo um pouco mais consciente, junto com a produção mais consciente, né? Tipo isso, assim, vem junto essas duas coisas, assim, que se equilibram, né? Que é tipo assim, também os autores estarem conscientes de que, pô, o que você quer fazer, né? Que você quer ser um autor de quadrinhos, então vamos tentar trabalhar pelo quadrinho mais do que pelo fanart, ou sei lá, né? Não, tipo assim, não é exatamente isso, né? É só um exemplo engraçado, mas assim, é só para dizer que talvez tenha um caminho aí que gere um público mais crítico e que gere uma ação mais consciente aí dessa troca. Ah, eu acho que é meio por aí também. Tipo assim, né? A gente vê muitos autores de quadrinhos que chega no evento e com um monte de print de fanart para vender. Mas aí tem essa questão, né, de que as pessoas precisam de dinheiro imediatamente também. Então aí fica sensível, porque a gente também não quer criticar uma pessoa que está precisando fazer grana e a gente sabe que a melhor forma de fazer grana nesses eventos é vender um imã de geladeira de fanart, por exemplo, né? Ou um print de fanart, ou adesivo de fanart. Mas, ao mesmo tempo, a longo prazo, você quer construir uma carreira de autor, mas você está fazendo fanart. Você acha que dá para construir uma carreira com base em fanart? Meu, eu não acho, muito menos como autor de histórias em quadrinhos, né? Não dá, isso eu tenho certeza. Talvez como ilustrador. Mas o que eu acho, que a minha maior suspeita é de que as pessoas que estão comprando fanart, elas na verdade não estão nem aí para quem está desenhando esse fanart. Elas estão a fim de consumir essa marca, esse fetiche com o Steven Universe. É isso que elas querem. Teve uns anos atrás que circulou na internet um texto gringo, até de uma pessoa fazendo uma crítica ao fanart, assim, em que esse era um dos pontos, assim, da crítica, que tipo, pô, e daí no final, você faz lá o seu desenho maneiro do Pokémon, você tá meio que trabalhando pro Pokémon, entendeu? Tipo assim, é isso, no final ninguém vai lembrar de você e todo mundo vai lembrar do Pokémon. Então, assim, tudo bem, entendeu? Acho que tem um lado divertido, acho que tem também, é tênue, acho que você pode ir para uma direção da sátira, né? Eu acho que o problema tá nessa relação, que é tipo assim, todo mundo tem as suas vulnerabilidades ali. Então, assim, o tipo de evento e o tipo de contexto e a relação que está construída e consolidada do público ali com essas coisas, muitas vezes empurra o autor, que muitas vezes está nessa situação meio vulnerável, né? De tipo, pô, preciso vender, porra, é grana, é grana. E aí ele faz essa parada, às vezes, muito motivado por isso, porque ele sabe que vai funcionar e tal. Então, assim, se não houver
uma consciência total, assim, do sistema, né, tanto do autor, quanto do público, quanto dos eventos, de entender que tipo de produto que tem que ser valorizado e que tipo de produção tem que ser incentivada e ganhar destaque, né, se ficar muito em função tipo assim, não quero negar que o público das redes sociais seja real e tal, mas ficar muito em função dos números, assim, dá umas distorcidas estranhas, né? Tipo assim, se for muito na direção do só do que vai ganhar milhões de likes, aí a gente deixa de fazer e deixa de dar espaço para um monte de outras coisas que às vezes são até mais interessantes, na verdade, né? Acho que é uma relação pouco refletida com o próprio capitalismo, assim, né? No nível virtual, essa acumulação maluca de seguidores e likes, que na verdade não se traduzem em nada, efetivamente, materialmente, assim, dificilmente. E dentro do contexto das feiras, é esse desejo e essa necessidade de fazer muita grana, não importa exatamente o que você está vendendo, né? Tipo, e aí a minha questão com fanart não é com fanart em si, mas é especialmente com a comercialização do fanart. Em alguns momentos, eu já simplesmente chamo de pirataria, sinceramente. Porque uma das últimas vezes em que eu fui na CCXP, eu fiquei do lado de uma banquinha em que a mina simplesmente estava vendendo pacote de adesivo, onde tinha inclusive a marca Pokémon, Dragon Ball Z. Então, É o fanart profissional, não, não pô. existe fanart profissional. Existe assim, se não é comercializado. Se é comercializado, eu tô chamando já de pirataria, na real. Mas aí se for pirataria mesmo, se fosse pirataria mesmo, aí eu até achava mais legal. Mas na verdade, eu acho que o que me incomoda, assim, não é que exista essa possibilidade do fanart, é quando o foco passa a ser esse tipo de coisa, porque eu acho que muitas vezes significa um potencial autor, uma potencial voz autoral, que podia estar gerando um avanço na linguagem, na reflexão e no desenvolvimento da coisa no Brasil, por exemplo, e que está sendo engolida por uma parada e que também não é. E daquela perspectiva da carreira, né? É uma parada meio tipo assim, do fanart não vai para lugar nenhum, entendeu? Tipo assim, ou tu vai pra Marvel, entendeu? Ou então não vai pra lugar nenhum, vai ficar ali. E aí quanto tempo vale a pena ficar fazendo, vendendo print de fanart? Quanto tempo dá? Quanto tempo vai fazer sentido, né? Sim, é tipo, pensando na pessoa que tá vendendo fanart, e aí também, se ela quiser ficar só vendendo fanart, o problema é dela, né? Também não me sinto meio, não acho que ela é um tipo de coitada, né? Ela não tá percebendo que poderia ter a carreira de autor que ela gostaria de ter, ou uma carreira mais aproximada do que ela idealiza, se ela gastasse menos tempo desenhando fanart e mais tempo pensando em conteúdo autoral, desenvolvendo as pesquisas dela em roteiro, em quadrinização, etc. Isso é real, na verdade. Mas eu também fico pensando em como me prejudica, sacou? Na verdade, nesse sentido de estar do lado da mina que está vendendo pacotinho de adesivo do Pokémon Dragon Ball Z, assim. Porque é isso, né? A relação com o público vão preferir o Dragon Ball Z e o Pokémon do que conhecer umas paradas novas, velho. Isso também acontece e é real, assim. Tipo, na verdade, é uma ideia, né, que a gente já teve, e eu não vou fazer, mas eu vou dar de presente essa ideia para algum produtor aí de evento. Faz logo a feira do fanart, velho. Faz a feira do fanart. É, só fanart, só print de fanart. Vai bombar pra caramba. E todos os fornateiros que comercializam fanart, as piratarias deles, vão estar super ricos, sacou? E deixa a gente fazer a nossa feira de quadrinhos autorais. Porque me incomoda, assim, umas feiras que falam, ah, é quadrinho, quadrinho autoral é foda e tal. Aí chega lá na hora, tá todo mundo vendendo fanart, não existe nenhum tipo de recomendação para que isso não aconteça, nenhum tipo de reflexão por parte dos produtores, para os vendedores. É difícil, né? Se não for através de um pensamento de curadoria, É, não, é muito difícil limitar isso. Então não dá para limitar. Tem que vir dessa direção dessa análise crítica, dessa seleção crítica e consciente ali do conteúdo, né? Retomando uma coisa assim que eu lembrei, como é diferente, Perifacom, Poccon eu não fui assim para ter um exemplo, mas eu fui na Butantan Gibicon. É bem diferente, né? Lá era uma grande feira de quadrinhos mesmo, bem feira de quadrinhos alternativos, tinha uma grande estrutura, não era um esquemão com banners e plotagens, apesar de ter o nome
com, ele tinha essa talvez o que tivesse a ver com o com ali fosse essa variedade muito grande, tipos de quadrinhos muito variados. Tinha fanart, tinha autoral, tinha super-herói brasileiro, tinha tirinha, tinha tudo, né, misturado. Mas eu acho que tudo bem, estava dentro dos Tem quadrinhos, né. muito a ver nesse sentido, a diferença entre, por exemplo, a Butantan Gibicon com a própria Poccon ou a própria Perifacon, para não falar da CCXP, que é o marketing. Acho que o É, Butantan, ele tem assim, é um perfil despretensioso, ele está muito focado nos autores mesmo, né. A Poccon, quando eu fui pessoalmente, eu senti que apesar dos meus conteúdos serem totalmente LGBT, eu não tinha o perfil para a feira, porque eu senti que estava muito dentro desse universo da con, adolescente e otaku. otaku, Isso. né, mangazeiro, né. Eu acho que um outro evento que vale a pena mencionar, onde talvez inclusive, eu sinta que tenha, por exemplo, que é um evento específico de quadrinhos, onde eu acho que refletiu esse lance da curadoria, era a Desgráfica, né. Era ótimo, a última edição, né, que eu estava lá, estava bem interessante, assim, era uma seleção mesmo, tinha nichos variados dos quadrinhos, era um número relativamente reduzido de expositores, não era aquela onda 500 expositores, né, e tal, e onde tinha ali tinha a ver, um tipo de quadrinho autoral, alternativo e que acabava sendo bem focado no quadrinho mesmo. Então é isso, né, tem muitos eventos e mesmo os eventos, né, não dá para falar, assim, a gente falar do tipo com, pensando muito na CCXP, nesse modelo americano, da San Diego, Comic Con, essas coisas, mas se pegar esses eventos que existem, que são as cons brasileiras, elas são bem variadas, né, tipo assim, bem diferentes. A própria Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é um evento importante, que eu acho que inclusive eles fizeram esse reposicionamento, mudando o nome para Bienal de Quadrinhos, antes era Gibicon, né? Acho que foi tentando também puxar para esse lance mais do festival, do evento, né? Desse perfil que talvez é mais o FIC, né? Talvez realmente de falte mesmo, a gente ter mais eventos grandes com esse perfil mais do festival, né? Porque tudo bem, no FIC tem lá o concurso de cosplay, tem lá, tá todo mundo lá, tem espaço para os otaku, cabe todo mundo no festival, né? O festival tem essa característica de ser variado, né? Mas, né, acho que coisas com esse perfil mais parecido com o do FIC talvez merecesse existir uma coisa em São Paulo, uma coisa em Brasília, uma coisa. Só quero fazer a ressalva que eu não tenho nada contra otakus, inclusive eu gosto muito de mangá, é só quando eu questiono, né, o perfil ser muito voltado para o público otaku, eu tô falando em termos de consumo mesmo. Inclusive, você é meio Eu otaku sou originalmente originalmente? otaku, tá, gente? Então, falo com propriedade. Tá, eu não sou otaku, não. Mas eu curto uns Akira, umas paradas sérias, mas eu não sou otaku, não. Sai fora. Tem a ver com essa coisa que eu tô falando. Como Con virou só um nome genérico de evento grande, com essa perspectiva cultura pop, que tem um pezinho nos quadrinhos, mas na verdade muitas vezes é mais voltado para essa questão da cultura Uhum. pop, dos produtos comerciais, da série, dessas coisas, né? E até mesmo dos quadrinhos nessa ponta mais pop geek, né? Da parada. Não é necessariamente uma convenção, sei lá, né? O que é uma convenção, né? Uma convenção tem a ver quando se reúnem profissionais de uma área, né? Convenção de, sei lá, arquitetos, sei lá. Tipo assim, É o que você disse, é cultura pop, que a gente aprendeu ao longo da participação nas cons, que às vezes tem muito pouco a ver com quadrinhos autorais, na verdade. às vezes inclusive gera essas confusões, assim, né? Esse resultado de um público que às vezes olha para o meu trabalho, assim, que está mais nessa ponta um pouco mais experimental, assim, nem tanto. Tem umas tirinhas, algumas coisas, né? Mas que já é suficientemente fora desse rolê do pop comercial para gerar, assim, né? Essa clássico, que é o público que passa nesse evento, olha para minhas paradas e faz aquela cara de que porra é essa, né? Que é isso, bicho? Que a pessoa não entende nada. Até aí, enfim, às vezes é legal, é um espaço para você mostrar uma coisa para a pessoa, mas é sintomático também dessa falta de nitidez na hora de entender os formatos de eventos e de autores, né? Vamos. Vamos encerrar? Não, não. Vamos falar de dinheiro. Acho que devemos encerrar. Porra, mas e a grana? Eu acho que é muito importante falar da Tá grana. bom, então vamos falar da grana, daí depois a gente encerra. Tá. Então vamos falar de dinheiro, por último aqui, que é uma questão polêmica.
e é séria também, na questão dos eventos, especialmente dos mega eventos. É muito comum, e a gente falou nisso no último episódio de articulação entre autores com Lucas Marques, que as feiras convidam os autores para participarem gratuitamente de atividades como mesas de debate, às vezes de até oficinas, e a gente sempre paga para estar vendendo nas feiras, né? Às vezes o Na maioria desses eventos grandes tem que pagar uma taxa de inscrição, né? Então, é tudo trabalho, gente, é tudo relação de trabalho, precisa pagar. A gente sabe que, por exemplo, na CCXP, quem participa de debate não ganha um tostão. E o que essas pessoas acreditam é que essa exposição a milhares de pessoas vai fazer toda a diferença e vai suprir a necessidade de ser remunerada pelo seu trabalho. E participar de um debate é trabalho. Eu, pessoalmente, não acredito que uma coisa substitui a outra. Especialmente em mega eventos, essas pessoas têm muito dinheiro. É tipo assim, não a pessoa individualmente que está produzindo, mas a produção do evento envolve muito dinheiro. Então, se os autores eles abrem mão da sua remuneração, a gente está menosprezando totalmente a nossa posição na cadeia econômica dentro desse evento. E não é difícil pagar. Eu, o Lucas e uma galera, a gente organizou a Feira Dente durante anos. A gente começou super pequenininho e terminou a última edição da feira com um bom financiamento. E desde a primeira edição, quando a gente tirou a grana do próprio bolso, a gente pagou todo mundo que fez qualquer trabalho, qualquer tipo de trabalho, até os assistentes. Não tem voluntariado em feira de grana de origem privada, gente. Isso não existe, sacou? Com fins lucrativos. Era isso que eu precisava falar, que eu acho que é um absurdo o que acontece, especialmente nas mega feiras, nos mega eventos, que não pagam o trabalho dos autores. Pensando nesse sentido do sistema, né? Se existe um sistema que funciona, ele tem que funcionar, né? Então eu acho que tem vários pontos aí onde as coisas dão errado, assim, né? Quero dizer, o que está por trás disso, né? É essa falta de um sistema organizado, né? Que dê essa estrutura para a gente poder cobrar pelas coisas corretamente e, tipo assim, não se ver obrigado a cair nesse sistema. Então, por exemplo, muitas vezes eu acho que os eventos, nesse ímpeto de ser mega, de ser um mega evento, que inclusive nesse rolê da cultura pop, da con e tal, acaba sendo muito empurrada, enfim, e que muitas vezes usa mal os recursos, né? Tipo assim, quer fazer mega, você tem grana, porque, pô, você tá alugando um espaço gigante, tá investindo em propaganda, então existe um recurso, né? Mas aí, pô, existia para essas coisas, não existia para sua programação. Pô, isso aí tá desequilibrado, né? Me parece que é incoerente dentro de um projeto. Acho, inclusive, que o certo é ser o mais padronizado, convidados. Ah, então convidado vai fazer quanto que é? Por palestra, por hora, sacou? E, então eu só vou conseguir pagar 10 horas de palestra, então só vai ter 10 horas de palestra. Não precisa fazer 400 horas de palestra e ficar negociando, sacou? Às vezes uma programação mais enxuta, onde você vai ter profissionais mais bem remunerados. É mais saudável para o projeto como um todo, né? Buscar esse tipo de formato, esse tipo de coisa nos eventos, me parece que é mais interessante, mais saudável para o quadrinho alternativo do que essa coisa do mega, do bombado. Tinha conseguido uma direção de balancear melhor essas relações, né? De trabalho, grana, como que vale a pena a gente se inserir nesse sistema, né? E construir, porque na verdade é isso, né? Como não existe um sistema para os quadrinhos no Brasil, de fato, o que a gente está fazendo, na verdade, quando a gente está trabalhando com quadrinhos, querendo ou não, conscientemente ou não, foram lampejos de consciências que de projetos separados, mas que se viram e tal, que construíram, por exemplo, resultaram nesse circuito de feiras, né? Mas não foi exatamente uma mobilização organizada nacional. Vamos criar um circuito de feiras, né? Então a gente está, aos poucos, construindo um sistema e a longo prazo é um pouco nossa responsabilidade também de trabalhar para que esse sistema seja melhor para a gente e para os nossos colegas. Fica aí todas essas reflexões e dicas para quando as feiras presenciais voltarem. Eu estou bem satisfeita agora com o que a gente já discutiu. Então, estamos encerrando o nosso sexto episódio, onde a gente falou um pouco sobre os eventos. Muito obrigado. Queria relembrar que de vez em quando a gente chama os convidados para participar aqui com a gente. Então, você é autor de quadrinhos, que está ouvindo aí a nossa conversa, que achou interessante, tem alguma vontade de conversar com a gente, pô, pode fazer um contato aí, a gente combina. E seria ótimo receber pessoas
a fim de conversar com a gente. Esse foi o nosso 6º episódio. Relembrar que a nossa música tema chama Amazonas, é do Esteves, que aqui embaixo tem os links, selo dele, também para os nossos trabalhos, os meus, e da Love Love 6, que apresenta junto comigo aqui. Tchau, gente. E é isso aí. Mostrem para os amigos, continuem acompanhando e até breve.